Começando agora mais uma edição do Estúdio Tribuna Online, hoje com a psicóloga Roberta Valori, especialista em infância e adolescência. Obrigado, Roberta, por sua participação. Hoje o tema é uso de redes sociais por crianças e adolescentes. Qual é o limite que os pais devem ter? Qual é a idade mínima? O uso das redes sociais é muito comum por conta das facilidades que ela oferece, mas também oferece risco. Então nós gostaríamos de saber, Roberta, por essa primeira questão, o que os pais têm que fazer com as redes sociais, ou esse acesso das crianças e adolescentes com as redes sociais? Então, o conselho, os pais que chegam no consultório, o conselho que eu dou até para amigos, para pais amigos, é estar sempre supervisionando, vendo o tempo que essa criança, esse adolescente está, tanto em rede social, quanto em tablet, celular, computador, tá vendo o que a criança está acessando, o que esse adolescente está acessando. Algumas redes sociais colocam uma idade mínima de 13 anos. Existe alguma idade que vocês, especialistas, recomendam a liberação das redes sociais? Então, eu como especialista, eu não aconselho uma criança, um adolescente de 13 anos, ter um acesso à rede social como Facebook, Instagram. Não concordo, não aconselho os pais a estarem liberando. No seu consultório, é grande o número de crianças e adolescentes, os pais que chegam com essa queixa de uso constante das redes sociais e até preocupação com o que eles estão acessando? Então, geralmente as crianças, os pais chegam com outras questões, né? Ou questão de ansiedade, dificuldade na escola, né? Criança que teve uma caída, né, no rendimento escolar. Geralmente chega com essas questões e quando a gente vai buscando, eu vejo que praticamente todas as crianças e adolescentes que chegam com essa questão é por conta do uso excessivo dos videogames, né, ou das redes sociais. Inclusive foi considerado doença recentemente, não é isso? Isso, está no 11º CID, que é a classificação internacional de doenças. E o que esse uso excessivo pode provocar a longo prazo? Bom, a curto prazo a gente já vê mudanças bruscas de comportamento, né? Você vê que as crianças se isolam socialmente, são crianças e adolescentes muito ansiosos e a longo prazo isso tende a continuar. São pessoas com dificuldade de relacionamentos, né? E essas crianças e adolescentes geralmente eles se isolam, então eles crescem com essa dificuldade. Além do relacionamento das crianças e adolescentes com os amigos, tem também o relacionamento dentro de casa. Como que os pais podem fazer, qual o conselho que a senhora dá para os pais para manter esse relacionamento também entre eles? Porque se o pai chega hoje proibindo, acaba criando um atrito entre pai e filho. Qual a recomendação que você dá para os pais para evitar um tipo de problema? O que eu digo para os pais, primeiramente, é que eles comandam o barco seria o lar. Se está fazendo mal, se está em excesso, eles têm que diminuir. Monitorar as redes sociais seria um caminho? Tem que ser monitorada, não só a rede social, mas o acesso à internet, né, o YouTube, porque você vê que às vezes a criança ou adolescente está acessando um site e propositalmente já pula para um outro site que às vezes é proibido. Então, os pais têm que estar sempre supervisionando para ver o que os filhos estão acessando. E quem está mais aberto a mudanças? Os filhos ou os pais? Os filhos. Às vezes é mais difícil para os pais têm medo. Tem pai que fala, não, meu filho vai deixar de me amar, vai deixar de gostar de mim se eu impor dessa forma. Não, isso é uma forma de amor. Quando a gente coloca limite, quando a gente coloca regras dentro do nosso lar, isso é uma forma de demonstrar o amor pelos nossos filhos. Porque você está dando saúde emocional para ele. Doutora, a gente está falando tanto do uso da rede social pelos filhos, mas há o caso também dos pais que expõem os filhos, até caso de recém-nascidos. Como é que a senhora vê essa questão? Não tem problema fazer isso de uma forma natural, equilibrada. O problema é o excesso. Tem pais que já criam perfil para o próprio filho, né, para estar postando o tempo inteiro coisinhas que os filhos fazem. Isso é uma forma de você estar expondo o seu filho. E será que ele quer ser exposto? O meu filho de 10 anos, por exemplo, falando por mim, ele fala, mãe, não posta essa foto no Instagram, não quero. Então, assim, você já perguntou para o seu filho se ele quer ser exposto? Agora, a gente falou tanto em malefícios, em alertas, mas o que a rede social traz de benefício?
Então, hoje não tem como a gente fugir, né? Porque tá aí, é o mundo, é uma forma de a gente se conectar. Tem um lado positivo. Quando é usado de forma equilibrada, a gente só vê pontos positivos. O problema é o excesso, né? As crianças que têm contato com videogame, com rede social, de forma equilibrada, eu vejo muitos benefícios, né? Ajuda no desenvolvimento. As crianças que são um pouco mais tímidas, elas conseguem, né, se colocar, conseguem se expor. Então, tem muitos pontos positivos quando é usado de forma correta, de forma equilibrada. E a rede social na escola? O uso do celular é uma dúvida que todo pai e mãe tem, né? Às vezes eles querem deixar o celular com a criança para ter contato. Como é que a gente consegue medir isso? Então, eu colocaria assim, algumas escolas que eu conheço, né, que eu converso, né, com diretoria, com a parte pedagógica, eles não permitem o uso de celular na escola, tá? E eu sou dessa linha. Aconselho também que não seja usado. O momento do recreio, por exemplo, né, que é o momento que eles estão, é um momento de interagir, é um momento de brincar, né, é um momento de se conectar com os amigos. Então, o meu conselho é: dê o celular para seu filho para ir para a escola, porque quer ter um acesso, quer saber se o filho está bem, ou se está chegando, né, se está chegando à escola, ok, né, mas que seja limitado a isso. Doutora, nós vamos pedir para a senhora deixar um recado para os pais que estão acompanhando o nosso programa Estúdio Tribuna Online. Qual o recado que você deixa para eles relacionado a esse uso das redes sociais? Então, o recado hoje que eu deixo para os pais é que eles estejam acompanhando seus filhos, estejam ligados, né, no que os filhos estão assistindo, o que seus filhos têm interesse, supervisionar. Se o seu filho tem um celular, tem um tablet, tem, né, alguma rede social, supervisione, veja o que ele está sendo, o que está sendo visto por ele, porque para cada idade, né, a criança muito novinha, ela não tem o desenvolvimento cognitivo e nem a compreensão de assistir e de ter acesso a alguns sites. Então, é importante a supervisão dos pais, porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Então, é importante que os pais estejam supervisionando e orientando os filhos. E o mais importante que eu digo, tirem um tempo para dialogar, para conversar, para ver como é que estão seus filhos, se eles estão bem, como é que estão as emoções deles. E se vê que fugiu do controle, que a criança está realmente com algum tipo de comportamento já prejudicado, que os pais não estão conseguindo, procure uma ajuda. Obrigado, Roberta, por sua participação aqui no Estúdio Tribuna Online. Eu que agradeço a presença e estou à disposição para qualquer outro tema que vocês queiram discutir. Ótimo. E você pode continuar acompanhando o nosso programa Estúdio Tribuna Online. Continue conectado nas nossas próximas edições.